Trazer uma informação para a gente comentar aqui, porque o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, ele afirmou no dia de hoje que aliados do governo não têm votos suficientes na casa para aprovar o regime de urgência para os projetos do pacote de corte de gastos. Os pedidos de urgência chegaram a ser incluídos na pauta de ontem, mas a análise acabou adiada, principalmente diante da insatisfação dos parlamentares com a decisão do ministro do STF, Flávio Dino. Ele estabeleceu novas regras para a retomada dos pagamentos das emendas. O presidente Lula promete tentar alterar a decisão do ministro e liberar 8 bilhões de reais em emendas. Lira afirmou que, embora haja turbulência na negociação política, vai colocar os pedidos de tramitação acelerada em votação no dia de hoje. A AGU, Advocacia Geral da União, já entrou em campo para tentar alinhar a decisão de Flávio Dino aos anseios do Congresso Nacional. Você, Dávila, claro que o governo tenta de todas as maneiras fazer avançar esse projeto do corte de gastos, mas Arthur Lira acabou deixando claro, né? Explicitou a situação. Olha, o governo não tem votos suficientes para aprovar esses cortes, ainda mais depois da decisão de Flávio Dino sobre as emendas. Canhato, a verdade é o seguinte, é uma irresponsabilidade do presidente da Câmara e do presidente do Senado tentar meter goela abaixo do parlamento essa medida do governo. Os parlamentares precisam ter tempo para analisar. Aliás, tem coisas muito comprometedoras. Como é que você vai dar uma isenção de imposto de renda? Aí, quem ganha até R$5.000, que vai ter um impacto de 40 bi, 50 bi na conta, de onde é que vem esse dinheiro, como bem disse o Palumbo? É uma vergonha. Não dá para meter goela abaixo, em menos de 2 semanas para acabar a sessão parlamentar, um pacote que quem demorou foi o governo. Aliás, se o delegado Palumbo, que é um deputado consciente, olhar, não tem uma memória de cálculo nessa história. Como é que vai chegar a conta? Como é que você vai aprovar um negócio que você não sabe qual que é a matemática para chegar naquela conta? É uma coisa inacreditável, é uma irresponsabilidade tentar votar esse pacote no apagar das luzes do ano sem que o parlamento debata e discuta com profundidade o teor dessas medidas. É um cheque em branco que estão pedindo para os deputados e para os senadores. Nós não podemos aceitar isso. E aí eu vou voltar um ponto aqui que o Palumbo levantou sobre a PEC, que é difícil, mas sabe o que está acontecendo no Brasil? O jeito que o gasto público está crescendo, o que vai acontecer? Daqui a uns anos, os parlamentares não vão ter nem mais nenhuma emenda, porque cada ano que passa, o gasto recorrente que nós temos, as despesas obrigatórias crescem muito acima da inflação. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais dinheiro para emenda. 100% do orçamento do Brasil vai ser gasto com gastos obrigatórios. Você vai ter que gastar esses... Hoje, 94% do orçamento já é gasto obrigatório, Canhato. Carimbado, né? Daqui a pouco vai acabar. Vai ter 100% vai ser gasto obrigatório. Não vai ter nenhum gasto. Não vai ter nem mais orçamento discricionário, nem para emenda, nem para o governo. Aliás, o que vem sendo comprometido todos os anos é o corte no investimento público, que praticamente inexiste hoje. Então, assim, ou o parlamento acorda e faz esse ajuste fiscal, inclusive para salvar as emendas parlamentares, ou, gente, acabou. Game over, esse negócio não vai ter mais dinheiro, o parlamento vai ser um carimbador, tá aqui ó, 100% do orçamento, gasto obrigatório, o governo não vai ter independência nenhuma e aí é o fim do mundo. Então é fundamental rever a questão orçamentária para recuperar a capacidade de investimento e autonomia sobre verba discricionária, e sem ajuste fiscal não vai se fazer isso. Você, Mota, essa situação que envolve a votação do pacote de corte de gastos, a insatisfação dos parlamentares com a decisão de Flávio Dino e Arthur Lira sendo enfático. O governo não tem os votos necessários para aprovar esses projetos. E há uma negociação para aprovar a urgência. Como bem disse o Dávila, não tem muito tempo para discutir uma matéria que é tão importante, né? Não. Mas deixa eu dar um outro lado da moeda. Essa explicação que o Dávila deu, ela é dada também pelo economista Neil Ferguson. Neil Ferguson diz o seguinte: as finanças da maioria dos países democráticos do Ocidente estão indo ladeira abaixo, porque
mais ou menos a mesma coisa acontece em todas elas. O Estado gasta cada vez mais, gasta como se não tivesse amanhã, tem uma dívida enorme, o custo da dívida aumenta cada vez mais, e isso vai acabar em tragédia. Agora, se nós sabemos disso, se é tão evidente que isso vai acontecer assim, por que esse processo não é revertido? E aí eu vou dar também a explicação que o Neil Ferguson dá. É muito simples, porque do outro lado, do lado do político, para ele está ótimo. O sujeito foi eleito para 4 anos. Ele ralou que nem um condenado para conseguir os votos. Agora ele é deputado. Ele quer mais é emenda. Ele quer mais é verba. Quanto mais verba, melhor. A dívida pública não é problema meu. Eu tenho só 4 anos aqui. Eu quero muitos projetos, muitas verbas, eu quero fazer muitos amigos, muitos relacionamentos, eu quero resolver a minha vida e a vida dos meus amigos. É assim que funciona. Então, a dívida pública, a renegociação, corte de gastos, só pode estar de piada, né? Chegou a minha vez de ser deputado e é na minha vez que vocês querem cortar gastos? Não, vamos deixar isso um pouco mais para frente. E isso, Caniato, eu estou trabalhando com a hipótese otimista dos parlamentares que entendem o que está acontecendo. Delegado Palumbo, me corrija se eu tiver com a percepção errada, mas a grande maioria não consegue nem entender. Quando você fala sobre ajuste fiscal, corte de gastos, aquilo ali não pertence ao universo que eles habitam. Então, e aí você junta tudo isso, a falta de convicção das pessoas que estão no governo, e a gente fica aqui periodicamente comentando a mesma notícia. E provavelmente vamos comentar ainda durante um longo tempo. Pois é, delegado Palumbo é parlamentar, não sei se ele vai trazer o seu comentário como uma defesa, como um advogado dos deputados, ou se ele vai concordar com o Roberto Mota, hein, delegado? Assina embaixo o que o Mota falou. Eu estava dando risada aqui para não chorar. É exatamente isso. Não se tem essa preocupação. Aqui, todas as vezes que tem um projeto de lei importante para o governo, jorra emenda. E não é pouco dinheiro, não, porque sabe que não vai aprovar. E, realmente, o governo não consegue aprovar absolutamente nada. Ele precisa do centrão. Quem manda nesse país aqui não é o governo federal, não é a direita, e muito menos a esquerda. Quem manda nesse governo e quem manda no país chama-se centrão. O centrão dita as regras. Mas a infelicidade da maioria dos deputados é latente. Não só por causa das emendas, mas porque as coisas que vêm acontecendo. Por exemplo, 2 deputados indiciados por falarem na tribuna da Câmara dos Deputados. Cabo Gilberto Silva e Marcel Van Hatten. Aliás, 2 deputados de esquerda subiram na tribuna e se insurgiram contra esse indiciamento. Então é lógico que o Congresso, os parlamentares, não estão satisfeitos. Esse sim seria motivo justo, na minha opinião, para a insatisfação de deputados. Agora, emendas. Cada deputado tem 37 milhões de emendas impositivas. Para o nosso ouvinte telespectador entender o que é isso, o governo obrigatoriamente é obrigado a dar esse dinheiro não para o deputado vai distribuir. Metade, obrigatoriamente, tem que ser para a saúde. Os outros ele pode mandar para a educação, para a segurança, para a cultura, para onde ele achar melhor. Inclusive, tem deputados que não mandam para o seu estado, mandam para outros. É permitido isso também. Eu acho um absurdo. Se ele foi eleito pelo estado de São Paulo, o dinheiro tem que ficar no estado de São Paulo. Fora isso, o deputado tem mais 10 milhões de emenda de bancada. A bancada paulista vai dar 10 milhões. E ontem, numa reunião da bancada, ficou acordado, junto com o governador do estado, que 50% vai para a saúde e 50% vai para a segurança pública. Olha, é muito dinheiro. São quase 50 milhões de reais. Vocês acham razoável, plausível, ter mais do que isso? Tem deputados aqui que, dependendo da votação, se ele vota de acordo com o governo, ele chega num ano a mais de 100 milhões de reais em emenda. E isso pode fazer diferença na hora do voto. Por isso que eu sou favorável. Vamos acabar com essas emendas que vêm aí por causa das votações. Cada deputado vai ter o seu valor, ele investe como ele quer. Se ele quiser mandar tudo para a ONG, ele manda. Tudo não, porque metade tem que ser para a saúde. Se ele quiser mandar para a cultura, ele manda. E aí ele faz o que ele achar melhor e o seu público que cobre ele. E não ficar esse mercado.
onde cada votação o governo vem com as emendas e aí acaba aprovando ou não, dependendo do que é oferecido. Agora, Dávila, tem um dedo do Centrão nesse cenário muito bem descrito pelo Mota e também pelo delegado Palumbo, daquele típico parlamentar que consegue chegar na Câmara Federal e passa longe a responsabilidade de promover algum tipo de mudança ou brigar por alguma coisa que realmente faça diferença para o país, pensa muito mais no mandato dele, enfim. Você acha que é possível ler dessa forma? E até agora me veio uma entrevista do Renan, do MBL, hoje, ao Estadão, dizendo que um problema maior do que a esquerda para o Brasil seria o Centrão. Enfim, a avaliação do Renan, até depois eu quero escutar o que o Beraldo tem a dizer. Mas queria que você também refletisse sobre isso, Dávila. Eu vou partir de um argumento do meu amigo Mota. Meu amigo Mota diz o seguinte: quando as ideias são corretas, tudo funciona. É a mesma coisa no parlamento. Se não tem ideia, hoje é um vácuo de ideia, é um governo à deriva. Aí é exatamente o que o Mota e o Palumbo disseram. É um corre para salvar o meu e dane-se o resto, porque não tem comando, não tem uma ideia, não tem um rumo. Mas quando tem rumo, essa ambição política, ela é disciplinada e ela volta para o bem. Eu vou dar um exemplo aqui. O governo do presidente Temer aprovou lá teto de gasto, derrubou a taxa de juros para o menor nível dos últimos 20 anos. Olha só, com disciplina fiscal, o que aconteceu. Melhorou a vida de todo mundo. Caiu a taxa de juros brutalmente. E as pessoas perceberam isso. Aprovou a reforma trabalhista. Aprovou a reforma do ensino médio. E só não aprovou a reforma previdenciária por causa daquela pataquada do Janot lá. Mas o resto estava encaminhada. Então, veja só o governo, quando tem as ideias corretas, consegue articular o apoio com o Centrão, e foi com o apoio do Centrão, porque sem o apoio do Centrão não teria aprovado isso. Agora, quando o Centrão está à deriva, como é hoje, aí cada um vai salvar o seu distrito, a sua paróquia, a sua visão municipalista, como disse o Palumbo, e não está nem aí para o Brasil, nós costas para o Brasil. Então, precisa ter as ideias corretas, precisa ter a articulação política correta para transformar esse Centrão numa força pró-reformas, como já aconteceu no Brasil outras vezes. Então, o problema disso é que nós temos um Boeing chamado Brasil que não tem piloto. É esse o problema. O piloto que não faz ajuste fiscal, que não sabe a direção que tem que fazer e que fica só querendo agradar aí essa meia dúzia de patota aí de esquerda. Então aí não funciona. Mas se você tiver um bom presidente, você vira o jogo e o Congresso apoia. O que o Congresso quer é ter rumo. Se ninguém dá rumo, cada um vai tomar conta dos seus assuntos paroquiais. Agora, Mota, um freio de arrumação. Muitos defendem um freio de arrumação. Isso passa somente pela troca de comando desse Boeing ou é possível esperar mais da oposição, esperar mais dos atores que fazem parte da nossa política, ou paciência, senta e espera até 26? Acho que há várias respostas possíveis para a sua pergunta, Caniato. Eu acho que as ideias, né, como o Dávila lembrou, as ideias estão na base de tudo. Então, se as ideias estão erradas, esquece. Pode tratar de outro assunto, pode fazer outra coisa, porque a chance de alguma coisa dar resultado é zero. Isso é para dizer que tem muita gente na oposição que também não entende o que tem que ser feito. Não é porque a pessoa está na oposição que ela tem uma compreensão do que tem que ser feito. O Brasil precisa de uma redução dramática, radical no tamanho do Estado. A gente precisa de menos pessoas vivendo às custas do governo. Eu escuto dizer, vejo as estatísticas de que o desemprego nunca esteve tão baixo no Brasil, o mercado de trabalho está uma maravilha e ainda assim 50 milhões de pessoas recebem um cheque de Bolsa Família. Como é possível o mercado estar quase em pleno emprego e 1/4 da população brasileira depender do dinheiro do Estado para sobreviver? É lógico que isso não está certo. É lógico que o Brasil encoraja uma cultura de que para determinadas atividades a sua melhor opção é pegar um avião e ir para Brasília. Então, se você faz um filme nos Estados Unidos, você quer fazer um filme que as pessoas gostem de ver,
que dê grande bilheteria. Aqui não, você quer pegar uma fatia de subvenção estatal via redução de impostos. Essa mentalidade é que tem que acabar. Agora, eu sei que isso é uma coisa que demora, uma mudança cultural. Já esteve mais distante, eu tenho que ser justo. Quando eu comecei meu envolvimento com a política, se dizia que os liberais no Brasil cabiam numa Kombi. Depois foi aumentando, viram micro-ônibus. Hoje talvez já dê aí um estádio de futebol. Ainda é pouco, ainda é muito pouco. Agora, a gente nunca deve perder a esperança dessas mudanças. Eu vou lembrar mais uma vez, por causa de duas mudanças que aconteceram recentemente, aqui perto de nós, uma na Argentina e outra agora nos Estados Unidos. O que acontece é que, às vezes, a população, a sociedade, os pagadores de impostos, os eleitores ficam tão de saco cheio que eles não têm nenhuma outra alternativa a não ser dizer um sonoro não. E talvez esse não esteja já se desenhando. A gente vê essas pesquisas. Vocês sabem que eu sou muito cético em relação a pesquisas, mas eu sempre faço a pesquisa do Datamota. E, neste caso, os números do Datamota confirmam isso aí. Se a população brasileira pudesse, de uma hora para outra, mudar radicalmente tudo que está acontecendo no Brasil, eu não tenho dúvida que essa mudança aconteceria. Então, vamos manter a esperança, vamos esperar que a próxima grande mudança no Brasil, que as ideias certas tenham um pouquinho mais de chance.